Bom dia, hoje, dia 18, sábado de janeiro de 2025. Vamos orar a Deus para Deus vir abençoar a meditação, para que cada um de nós venhamos entender a vontade deles. Iremos fazer hoje diferente, orando a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te oramos, meu Deus, pedindo que haja um mover diferente do Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que venha iluminar, que venha ser abertos os olhos do entendimento e dilacerar os corações daqueles que se põem endurecidos para a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje sobre um tema que tem como título A Evidência do Senhorio de Cristo. Deus só é Senhor e Pai daqueles que assumem aliança de compromisso fiel com Ele. A esses Deus é Senhor e Pai. Enquanto uma pessoa não faz uma aliança com Cristo, de forma alguma Cristo será Senhor na vida da pessoa. E Deus não será Pai. Por quê? Porque as pessoas não querem o honrá-lo, nem o respeitá-lo, a sua palavra. Vamos ser bem breve e objetivo na mensagem de hoje. Primeiro ponto, honrá-lo. Quando você tem Deus verdadeiramente como Senhor e Pai, você honra. Porventura não é assim? Você que tem ainda o pai e a mãe, quando eles dão um conselho ou uma ordem, não é isso que você o faz? Esse é um dos primeiros mandamentos com promessa, obedecer pai e mães. Então, quando nós honramos nosso pai, nossa mãe, nós o consideramos. Assim é para com Deus, quando a gente tem Deus como Pai e o Senhor Jesus Cristo como Senhor, nós o honramos, consideramos a sua palavra. Então é isso que nós devemos atentar, porque há muitos que possam dizer assim, Deus é meu Deus é meu Pai, mas e quando chega o momento de obedecer a palavra dele, será que nós estamos honrando, obedecendo? Porque a palavra de Deus lá no livro de Romanos diz, se não me foge a memória, capítulo 6, que aquilo que a gente apresentar por servo, a isso será Senhor de nossa vida, seja para o pecado ou seja para obedecer a Deus. Então, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 1, versículo 6, que fala exatamente sobre isso. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Era isso que estava acontecendo no tempo do profeta Malaquias. As pessoas começaram a desonrar a Deus, começaram a desonrar a sua palavra, esquecendo dos compromissos, esquecendo do senhorio
da aliança que tinham com Deus e estavam desrespeitando. E assim, nos nossos dias, somos nós, quando não nos voltamos para a palavra de Deus, para obedecer e honrá-lo a Ele. Licença. É isso que faz toda a diferença. Você ter um nome que serve a Deus, ou até mesmo está dentro de algum templo religioso, isso não quer dizer que você tem Deus como Pai e ao Senhor Jesus Cristo como Senhor. De forma alguma. O que faz a diferença é você honrar a palavra, honrar, respeitar, viver a prática. Isso sim faz toda a diferença e realmente Deus pode dizer a mim e a você, como Ele falou para o Senhor Jesus Cristo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, quando a gente verdadeiramente assumimos a aliança com Deus, por sua palavra, somos considerados como filhos, somos considerados como servos. É isso que faz a diferença. Então, o segundo ponto que nós vamos ler aqui, essa meditação de hoje vai ser muito breve e muito objetiva. Segundo ponto, em fazer a vontade de Deus. Essa está a diferença, a evidência do que o senhorio de Cristo está na nossa vida, quando a gente faz a vontade de Deus. Isso está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo, servo de Deus, Lucas, capítulo 6, versículo 46, que diz o seguinte: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Muito, muito interessante, muito sensato. A pessoa chamar Deus de Pai, chamar Deus de Senhor, de Deus, chamar o Senhor Jesus Cristo e dizer que serve a Deus e não fazer o que Ele manda em sua palavra. Será que podemos dizer que há o senhorio de Cristo na nossa vida? Será que podemos dizer que Cristo é o nosso Senhor? De forma alguma. Ele só é Senhor daqueles que lhe obedecem, que faz o que Ele manda. É isso onde está a diferença, onde Malaquias diz também: outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. A diferença está aí, em viver e obedecer e fazer a vontade de Deus. Para concluir, estamos sendo bem objetivo aqui. Para concluir, terceiro ponto, em estar atento para lembrar e viver a palavra de Deus. A mais real e diferença de uma pessoa que é servo de Deus, que é filho e que tem o senhorio de Cristo, a evidência do senhorio de Cristo é exatamente aqui, ó, em estar atento para lembrar e viver a prática. O livro de Tiago fala isso, que aquele que não pratica é semelhante, vai ao espelho, olha e depois sai e esquece de como era. A que se refere isso? A pessoa que vê, sabe o que está escrito, mas não coloca em prática.
E esse ponto aqui vai falar sobre isso. Também em Mateus capítulo 7 fala sobre isso. Os dois fundamentos. O homem que edificou sua casa na areia e o outro na rocha. Na areia é aquele que não pratica o que está escrito. Vem as dificuldades, vem as tribulações e a pessoa cai. E o que é edificado na rocha é aquele que pratica. Está edificado sua vida na obediência a Deus. Então, essa é a grande diferença. E nós vamos ler isso aqui agora no livro do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago, já chegando próximo ao livro de Apocalipse, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte: mas aquele que considera atentamente, olha só, considera atentamente, atentamente como assim? Atentamente, sendo prudente, sendo uma pessoa racional, que está ligado à prática. Na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Operoso praticante, que exercita a prática. Esse será bem-aventurado no que realiza. É muito sério e muito importante. Aquele que verdadeiramente considera atentamente, aquele que atenta, que não esquece e procura colocar, exercitar a prática, esse será bem-sucedido, bem-aventurado em tudo que realiza. É aquilo que temos falado recentemente sobre o Salmo 1, aquele que está plantado na palavra, no ribeiro, e que dá fruto, aquele que medita noite e dia, prosperará. E aquele que pratica, que vive a evidência da lei, da prática, tudo que ele fizer será bem sucedido. Mas por quê? Porque ele vive ligado, ele e Deus. É casado, vive, os dois são uma só pessoa, porque ele está unido. Cristo é o Senhor, Deus é Pai. Por quê dessa pessoa? Porque ele honra a palavra, ele pratica a palavra. E a palavra de Deus fala claramente que é bem sucedido. Por quê? Porque nele estará o próprio Espírito de Deus para guiá-lo em toda a verdade e ele ser bem sucedido em tudo. Porque quando você se alia a Deus de fato, de verdade, em uma aliança de compromisso para viver a palavra dele, ele se torna um com você. Isso está escrito em 1 Coríntios, não me lembro agora se é capítulo 3, versículo 17, se não me foge a memória. 1 Coríntios 3, 17. Vamos ver isso aqui bem rapidinho. Acredito que é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Que ele diz assim, para não tomar tempo, que aquele que se torna, se une a Cristo, se torna um só Espírito. E diz mais na frente, aonde está o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Então, quando você
se casa com Deus, vive o senhorio de Cristo em sua vida, de fato e de verdade, Cristo, Deus e o Espírito Santo tornam um com você. Então, se Deus está dentro de você, se torna um, o que vai acontecer? Tudo que você ou eu vai realizar, vai estar encaminhado na direção da sabedoria de Deus, com a bênção dele, para que tudo que a gente viver, porque a gente vive o casamento com Deus, vive com ele. Então, se ele está em nós, se nós vivemos essa prática, tudo que a gente for fazer vai ser bem sucedido. Por quê? Porque quem vai estar dirigindo, quem está lá conosco para trazer a bênção de Deus, o próprio Deus que está dentro de nós, nessa aliança que a gente vive na prática, é uma promessa dele, que se a gente assume ele, ele assume nós. Então, como Deus disse a Abraão, assim se fala na nossa vida, nós seremos a própria bênção. Então é isso que muitas pessoas, muitos de nós precisamos entender isso, que quando você vive a prática, você atrai a bênção de Deus. Quando você vive a prática, verdadeiramente, quando Cristo é Senhor seu, a sua prática que você vive na palavra atrai as bênçãos de Deus, atrai tudo em sua vida para que dê certo. Mesmo em aparência do que se vive está dando errado, mas lá na frente vai se ajustar para dar certo. Essa palavra aqui, ó, ela é fiel, ela não falha. E quem vive ela, crê nela, se alia, assume ela, vê Deus ser Deus e acontecer o que ele promete na palavra dele. Vamos terminar concluindo da mesma forma que começamos. De joelhos orando a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, tua palavra, unicamente a tua palavra, ela é real, ela traz o cumprimento aquilo que diz. Se assim a gente vivemos, assumimos o senhorio de Cristo e a prática da tua palavra. O Senhor é fiel, o Senhor diz em tuas palavras, e está escrito em Deuteronômio 28, que aquele que dá ouvido, que é um com o Senhor, atrai as bênçãos, atrai a tudo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós cremos nisso e assim, meu Deus, estamos firmados nessa fé. Abençoe cada um que está ouvindo, que seja iluminado, Senhor, iluminado, que o Espírito daquilo que tenta emperrar a vida da pessoa para viver uma dureza de coração, uma rebeldia à tua palavra, seja desatado esse nó no espírito, na alma, no coração de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, para a tua glória, faz a obra, meu Deus, faz a obra. É isso aí. O nosso Deus, Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer tudo o quanto nós pensamos, tudo quanto nós cremos, Ele fará isso, porque Ele é poderoso. Deus é grandioso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele flui o poder dele, Ele flui o poder dele para conosco. Eu fiquei inquieto aqui, porque eu gosto de mostrar a verdade de Deus de forma bem clara, objetiva e simples. Olha só, 1 Coríntios, para concluir aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, epístola do apóstolo Paulo, Novo Testamento,
capítulo 6, versículo 7. Diz assim, ó, olha só. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Graças a Deus. Ótimo sábado. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.